No coração do Rio de Janeiro, em meio ao calor das arquibancadas e ao brilho do Maracanã, surge uma lenda do futebol. Um homem que transcendeu as décadas, deixando sua marca indelével no Flamengo e na história do esporte. Única pessoa do planeta que conquistou o tetracampeonato mundial pela seleção brasileira, Zagallo nos deixou no último dia 5 de janeiro, aos 92 anos. O Velho Lobo é uma lenda viva na história do futebol mundial, tendo sua morte repercutida em vários veículos de mídia e no mundo afora. Mário Jorge Lobo Zagallo, uma verdadeira instituição rubro-negra. Nascido em 9 de agosto de 1931, Zagallo iniciou sua jornada no futebol ainda jovem. Como ponta esquerda, ele rapidamente conquistou o coração dos torcedores ao se destacar nas fileiras juvenis do América do Rio de Janeiro. Comecei pela ponta esquerda, passei para a meia esquerda. Depois disso, fui vice-campeão lá pelo América. Daí eu fui para o Flamengo. Mas foi no Flamengo que ele teve uma grande parcela para o auge da sua carreira. Zagallo profissionalizou-se no clube quando ainda servia o Exército Brasileiro, graças a um convite inusitado. Eu fui servir o Exército, na Polícia do Exército, na Barão de Mesquita, e coincidentemente eu encontrei um lateral esquerdo chamado Gerson. E ele me fez uma pergunta: você não quer ir lá para o Flamengo? Não hesitei, não. Eu digo, eu vou, não tem dúvida alguma. Zagallo não demorou muito para ser titular no Flamengo. O Velho Lobo esteve nas conquistas do segundo tricampeonato carioca consecutivo do rubro-negro entre os anos de 1953 e 1955. Peguei uma época que o Flamengo foi tricampeão. 53, 54, 55. Quer dizer, eu sempre estava na boa. No entanto, após a conquista da Copa do Mundo da FIFA de 1958, Zagallo transferiu-se para o Botafogo. Por mais que seja um dos maiores ídolos do Botafogo, Zagallo não queria deixar o Flamengo. Minha saída do Flamengo não foi por minha causa. Eu não queria sair do Flamengo. O contrato acabou terminando. Eu digo, olha, eu tenho uma proposta. Tenho uma proposta do Botafogo por 3 milhões. Se vocês quiserem dar os 3 milhões, eu continuo no Flamengo e não saio do Flamengo de maneira nenhuma. A proposta que o Botafogo me deu, o Flamengo não tinha condições na época de dar. E aí eu saí. Saí assim, mas eu querendo ficar no Flamengo. O ano de 1972 marcou o retorno triunfal de Zagallo ao Flamengo, dessa vez como treinador. Com craques como Doval e Paulo César Caju, ele conduziu o time à vitória no Campeonato Carioca, reafirmando sua importância no cenário rubro-negro. Melhor coisa que eu podia ter acontecido. Eu já tinha um tricampeonato pelo Flamengo e voltar ao Flamengo novamente. Eu sei que eu conquistei um título em 72 e 73. Para mim foi uma glória eu ter voltado ao Flamengo. Já na minha época que eu não queria sair, me deixaram sair e depois me conquistaram de novo fazendo o pedido como técnico. O Velho Lobo ficou no rubro-negro até 1974, quando voltou ao comando da seleção brasileira para a Copa do Mundo daquele ano. Ele voltaria a comandar a equipe na década de 80, entre os anos de 84 e 85, quando conquistou apenas uma Taça Guanabara. Eu passava sempre aqui na porta do Flamengo, né? Digo, será que eu ainda vou retornar? Eu acho que o destino me trouxe de volta a essa casa. Em 2000, Zagallo foi chamado para salvar o Flamengo do fiasco na Copa João Avelange. E logo na sua estreia naquela competição, conquistou uma vitória por 4-0 sobre o Vasco da Gama, que viria a ser o campeão daquela edição.
O seu grande ápice como técnico do Flamengo acontece no ano seguinte, em 2001. Eu comemorei como se fosse uma Copa do Mundo. Acreditávamos, sabíamos que era difícil. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho é que manda aqui. O título carioca diante do Vasco, com o gol de Petkovic aos 43 minutos, tem o dedo do treinador e com muita fé envolvida. Ele estava no bolso guardado. Aí eu digo assim, vou segurar ele agora. E eu peguei ele na mão, no Santo Antônio, até o Pet bater a falta. Aí encerramos na fé. Ele faz parte do tri. Faz parte do tri. Meses depois, outro título para coroar a carreira de Zagallo com o Flamengo. Após vencer o jogo de ida contra o São Paulo na final da Copa dos Campeões por 5-3, o rubro-negro até perdeu o jogo de volta por 3-2. Mas os gols de Juan e Pet, outro gol antológico, bem parecido com o marcado diante do Vasco, deram a alegria final a Zagallo pelo Flamengo, vencendo em sua terra natal, Alagoas. Comemorar um título de Copa dos Campeões da minha terra é impressionante, é qualquer coisa de muito gostoso. Ao longo de sua notável carreira, Zagallo conquistou inúmeros títulos pelo Flamengo, incluindo o tricampeonato carioca nos anos 50, a Copa do Mundo de 58, 62, 70 e 94, além do título da Copa dos Campeões de 2001 e do Carioca do mesmo ano. Seu legado permanece vivo, imortalizado nas páginas douradas do Flamengo e do futebol mundial. Mário Jorge Lobo Zagallo, uma lenda que transcendeu as eras, nos deixou aos 92 anos. Sua contribuição para o Flamengo e o futebol mundial jamais será esquecida. Seu nome é eternizado como parte fundamental da rica história rubro-negra. Tudo que eu proporcionei ao Flamengo, como jogador, como técnico, na minha vida, é uma passagem vitoriosa. E a torcida faz parte dessa vida. A torcida do Flamengo é a melhor que existe dentro do Brasil. Para não falar fora, hein?